pode nos ajudar. E muitas vezes Deus ele deixa com que nós chegamos a esse ponto sozinhos. Muitas vezes é preciso que você fique sozinho para que você tenha experiências com Deus. Muitas vezes é preciso que você esteja sozinho ali para você buscar Deus, para você chegar mais perto de Deus, porque foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó ele teve uma experiência com Deus, ele estava ali sozinho. Ele não tinha onde se apoiar. Quando te falta o chão, quando te falta ali o apoio, é essa hora de você ter experiência com Deus. É essa hora de você ver o milagre de Deus sobre a sua vida. E muitas vezes na nossa caminhada com Deus nós nos pegamos assim, sozinhos, sem apoio. Não tem ninguém na qual você possa se apoiar, não tem nada onde você possa se apoiar. Mas ali diz que Jacó, ele pegou uma pedra que estava ali no meio do caminho para reclinar a sua cabeça. E da mesma forma que Jacó ele fez, nós temos que fazer também. Às vezes no meio do caminho nós temos deixado uma pedra. A pedra é a própria palavra de Deus, é o próprio entendimento que Deus ele trouxe ao nosso coração. E muitas vezes no meio da nossa caminhada nós vamos deixando um entendimento. Muitas vezes no meio da nossa caminhada, quando surge uma luta, quando surge uma adversidade, uma aflição, uma angústia, uma ansiedade, nós deixamos no meio do caminho a palavra de Deus. Aqui diz que Jacó, quando ele estava sozinho, ele pegou a pedra ali como cabeceira. Ele reclinou a sua cabeça sobre aquela pedra. Da mesma forma, nós temos que lembrar da palavra de Deus. Aqui diz que já era tarde quando ele se deitou. Quando ele resolveu se deitar, o sol ele já tinha se posto aqui, porque já o sol era posto e tomou uma das pedras daquele lugar. E muitas vezes o sol já é posto na nossa vida. Parece que nós deixamos todas as revelações no meio do caminho, nós nos esquecemos da palavra de Deus. Então é hora de você parar. Quando você se acha sozinho, quando você começa a se sentir sozinho, é hora de você parar e começar a buscar a palavra de Deus, começar a buscar o entendimento de Deus sobre a sua vida. É quando o sol é posto, é quando não há revelação da palavra, é quando parece que Deus ele não fala mais com você, é a hora de você parar. É quando você se sente angustiado, quando você se sente ansioso, você não sabe que direção tomar, que decisão tomar, para onde ir. É a hora de você parar. É a hora de você parar, assim como Jacó ele parou. Ele parou naquele momento, ele pegou uma das pedras daquele lugar. É a hora de você parar e de você se lembrar das promessas que Deus ele falou ao teu coração. É isso que eu venho dizer para você hoje. Eu não vou te dar mais uma promessa, eu não vou te dar mais uma revelação, apesar de muitas revelações terem na palavra de Deus. Começa a se lembrar daquilo que Deus ele já tem falado a você, do entendimento que Deus ele já tem te dado, das pedras que você foi deixando no meio do caminho, do entendimento que você foi deixando no meio da sua caminhada com Deus. Começa a se lembrar delas e começa a reclinar a tua cabeça sobre elas. Porque reclinar a cabeça ali é você reclinar o teu pensamento. É você começar a se lembrar das promessas que Deus ele te deu, do entendimento que Deus ele trouxe ao teu coração. Jacó ele pegou a pedra que estava no caminho e ele reclinou a sua cabeça. Muitas vezes a nossa mente ela é um campo de batalha. Muitas vezes o inimigo ele vem dizendo que não dá certo, que não tem jeito, que você entendeu tudo errado, que a promessa de Deus ela não é para você. É hora de você parar, de você se lembrar das promessas que Deus ele te deu. É hora de você parar e colocar o seu pensamento na palavra de Deus. Firmar o teu pensamento sobre a palavra. Porque Jacó ele fez isso. Ele pegou a pedra que estava ali no caminho e ele reclinou a cabeça. Então é a hora de você se firmar. Firmar o teu pensamento sobre a palavra de Deus. Satanás, não adianta. Tua doença ela está amaldiçoada. Porque eu já fui curada pelas pisaduras de Jesus. Demônio, não adianta. No meu casamento não tem jeito. Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu o homem ele não separa. A Bíblia diz que o amor ele não acaba. É hora de você começar a reclinar o teu pensamento, firmar o teu pensamento. Não dá espaço para o diabo agir na sua mente, porque se você começar a aceitar aquelas sugestões do diabo para a sua vida, você vai ser uma pessoa fracassada, você vai viver ali caído, você vai viver ali frustrado, porque está faltando reclinar a tua cabeça, está faltando firmar o teu pensamento sobre a palavra de Deus. É o que é assumir, meu Deus, é você se lembrar que Deus ele te deu abundância. Ah, mas eu estou passando por um desespero na minha vida financeira, eu não sei como pagar minhas contas, eu não sei como isso, e chegou a conta de luz, e tem a conta de água, e tem o colégio das crianças. É hora de você parar e se lembrar da promessa de Deus na sua vida, e firmar o teu pensamento sobre a promessa de Deus. A Bíblia diz que a abundância, ela é um dom de Deus, que Deus ele veio nos trazer vida, e não foi qualquer vida, foi uma vida em abundância.
Então começa a firmar o teu pensamento sobre essa palavra, não se importando com as circunstâncias, não se importando com aquilo que o diabo ele tenta trazer na sua mente, com aquela confusão que o diabo ele tenta trazer no seu pensamento. Começa a firmar o teu pensamento sobre a palavra. Começa a crer naquilo que Deus ele diz, porque quando você firma o teu pensamento, quando você descansa ali na palavra de Deus, você começa a crer. É sinal de que você está crendo, é sinal que o trabalho de Deus com você não foi em vão. Muitas vezes nós citamos: Senhor, o meu trabalho no Senhor ele não é em vão, mas faça também do trabalho de Deus com você, do entendimento que Deus ele trouxe ao teu coração não ser vão. Começa a firmar o teu pensamento sobre a palavra. Aqui diz o quê? Que ele pegou a pedra, ele colocou como travesseiro ali para ele. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Então, a primeira coisa é você obedecer a Deus. A segunda coisa que nós encontramos aqui é firmar o nosso pensamento sobre a palavra de Deus. Lembrando que a nossa mente ela é um campo de batalha. Em todo tempo o diabo ele vai tentar fazer você recuar. É aqui na sua mente que começa. Aí depois passa para o coração. Se você falar, você não vai viver a promessa de Deus. Então, aonde começa? As pessoas no mundo elas dizem o quê? Que você tem que cortar o mal pela raiz, não é verdade? Então é aqui que começa. A tua batalha com o diabo, ela começa no teu pensamento. Ela começa ali: ai, mas eu estou vendo isso, ai, mas eu estou vendo aquilo, ai, mas eu acho que eu não orei direito, ai, mas eu acho que não vai dar certo, eu acho que na minha vida não vai acontecer, eu acho que essa esperança que eu tive não é bem real, não é bem verdade. Algumas pessoas elas começam até a duvidar de Deus, duvidar que Deus ele realmente existe. Então a batalha ela começa aqui no teu pensamento. Se você cortar o mal pela raiz, se no teu pensamento você firmar a palavra de Deus, se no teu pensamento você se firmar sobre a palavra de Deus, o diabo ele não vai mais conseguir te derrotar. Ele não vai mais encontrar espaço na sua vida. Aqui diz o quê? Que ele se deitou sobre a pedra como se fosse a sua cabeceira, e ele deitou naquele lugar. Ele começou a descansar ali. Quando o teu pensamento está firmado na palavra de Deus, você não teme o mal, você descansa. Podem falar o que quiser, podem perseguir o quanto for, você sabe que Deus ele é com você. Você sabe que Deus ele é por você e que essa situação que você está passando, ela vai mudar. Ela vai ser transformada, ela vai virar. Então começa a descansar em Deus. Firma o teu pensamento em Deus e descansa. Saiba que Deus ele é com você. E a Bíblia diz o quê? Que agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo Deus na sua vida, você se firmando sobre a palavra de Deus, ninguém vai poder impedir aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Amém? Versículo 12. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aqui diz que ele sonhou. Da mesma forma, quando você conheceu o Evangelho, quando Deus ele falou o teu coração, você voltou a sonhar. Coisas que você já não tinha mais esperança, você falou: não, em Deus é possível. Pode ser que mude, pode ser que se transforme essa situação. Você começou a crer, você olhou para a palavra de Deus e Deus ele te fez sonhar. Deus ele fez você ter de volta a esperança. Aquilo que estava perdido, você começou a achar: não, mas não está perdido. Se eu acreditar em Deus, tem solução, tem uma chance. Tem como mudar essa situação. Quando você tem um entendimento da palavra, você começa a sonhar. Você começa a entender, vem um entendimento ao teu coração de que nada é impossível para você. De que você pode todas as coisas, porque é Deus quem te fortalece. Tudo você vai poder. Aqui diz que ele começou a sonhar, ele reclinou a cabeça ali, ele colocou a cabeça ali na pedra e ele começou a sonhar. Quando você começa a crer na palavra de Deus, você começa a sonhar, você volta a ter esperança. Você vê que o teu caso, ele não é anormal. Pode ser que para os homens não tenha solução, para o médico não tenha mais solução. Talvez para um advogado ali ele fale: não, separa mesmo, porque já não tem mais jeito o teu casamento. Mas em Deus tem jeito, em Deus tem solução. Então começa a crer, começa a sonhar de novo. Aquilo que você achava estar perdido, volta a sonhar de novo. Se lembra da palavra que Deus ele falou no teu coração. Não importa quantas vezes você já tenha tentado, tenta mais uma vez. Tenta dar uma chance para Deus de novo. Às vezes está faltando